Hoje eu quero apresentar para vocês a resenha deste livro, Nexus, de Yuval Noah Harari, o mesmo autor de Sapiens, também de Homo Deus, entre outras obras, mas principalmente dessas duas. E Nexus vai justamente abordar o tema, o assunto sobre a história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. Ele olha um pouco para o passado, ele aborda o presente e joga um pouco de luz para o futuro das redes de informação e da inteligência artificial. Então, venha comigo. E se você talvez nunca ouviu falar do Yuval Noah Harari, essa é uma boa oportunidade para conhecer um pouco dele. Por isso eu vou fazer só um breve resumo da sua biografia. O Yuval Harari ele nasceu em Israel em 1976. Ele é autor de Sapiens, o seu livro mais famoso e conhecido, ao qual eu tive o privilégio de ler também, de Homo Deus e de 21 lições para o século XXI. Todos esses 3 livros eu já tenho dele, agora esse é o 4º livro que eu leio do autor. Yuval Harari ele é PhD em História pela Universidade de Oxford, destacou-se pela obra Sapiens, como eu já disse, e sua assertividade sobre inteligência artificial que o motivou a escrever esta obra Nexus. Principalmente no livro Homo Deus, ele foi muito assertivo em algumas colocações que ele fez. Se não me falha a memória, Homo Deus é de 2018, 2019, mais ou menos por aí. E ele já falava lá da questão de como a inteligência artificial iria impactar em prestação de serviços, em laudos, em análises de exames, também como o ser humano ia cada vez mais se infundir de uma forma sintética, biotecnológica com a máquina. Por isso que o título do livro é Homo Deus, porque isso levaria uma expectativa de vida até maior para o ser humano. Mas isso ficou para o livro Homo Deus. E a obra do Yuval Harari, dessa vez, então, é Nexus. E a gente vai entender por quê. Nexus examina a história do fluxo de informações ao longo da humanidade, desde a Idade da Pedra, inclui a canonização do texto bíblico, a invenção da imprensa e a expansão dos meios de comunicação de massa até o advento da rede de dados e da inteligência artificial. Então, nas suas mais de 480 páginas, ele traz um paralelo histórico de como se formaram as redes de conhecimento, de transmissão de conhecimento e de informação, desde a Idade da Pedra, passando pela Idade Média, passando pela invenção da prensa, até chegarmos agora nos computadores e nas redes de informação, de comunicação. O autor faz paralelos entre os diferentes sistemas também políticos ao longo dos séculos, entre as ditaduras e democracias, o uso da informação por estes tipos de governo e a nova realidade interposta pela inteligência artificial, que pode vir a enfraquecer ou aniquilar esses modelos que nós conhecemos tradicionais de formas de governo. Ele fala bastante, realmente ele dá bastante ênfase também nessa questão de governos democráticos de um lado e de governos ditatoriais ou totalitários de outro. Pega o exemplo, claro, maior como democracia desde os gregos, os Estados Unidos da América do Norte, e de uma tirania, principalmente a ex-União Soviética sob o regime de Stalin. O livro ele é dividido em 3 partes, contendo 11 capítulos. Na parte 1, o autor ele define informação, as conexões das histórias que se passam de geração a geração, modelos burocráticos e modelos de governos como democracias e ditaduras. Ele fala sobre a questão da burocratização da informação que precisaria ser registrada, catalogada, para que ela tivesse suas validades. Na parte 2, Harari comenta sobre a rede inorgânica. Passamos do papel, impresso e sujeito ao tempo e espaço, para os dados nas nuvens computacionais. Nesse novo mundo, as redes de informação estão sempre ligadas, demonstra também que elas podem ser falíveis, pois são programáveis. Parte 2 do livro, ele faz essa questão de salientar bem que nós já não estamos sujeitos ao espaço-tempo das coisas materiais. Por exemplo, o próprio livro dele é um material físico que fica guardado numa biblioteca, catalogado. Contudo, hoje em dia, esse mesmo material ele está digitalizado, ele está disponível na nuvem. Então, não necessariamente ele vai ocupar mais já um espaço
físico na nossa sala, na nossa biblioteca, em qualquer outro lugar, mas sim em todo lugar ao mesmo tempo, ele pode estar na nuvem. Da mesma forma, isso me chamou a atenção, ele fala que nesse novo mundo as redes de informação estão sempre ligadas. Eu não diria só as redes de informação que estão sempre ligadas, mas as redes sociais estão sempre ligadas, a internet está sempre ligada. Então, mesmo que você vá descansar, a rede ela continua. Mesmo que você vá dormir à noite ou de dia, a rede continua trabalhando, continua gerando. Os algoritmos ali presentes continuam jogando informações no mundo, na web, enfim, no mundo digital. As transações vão ocorrendo independente ou não se você está ativo, porque o ser humano nessa nova realidade se tornou passivo. As redes sociais, a inteligência artificial, ela faz com que as coisas aconteçam independente, mais agora da vontade humana. Então, se antes era necessário que desse um aval para que se fizesse uma transação financeira, hoje uma determinada inteligência artificial financeira, ela faz isso por conta própria. Ela já está analisando o mercado que está acontecendo no Japão. Ao mesmo tempo, ela já está projetando mercados futuros. Você não tem essa capacidade, mas a inteligência artificial já vai fazendo isso. Então esse também é um dos grandes dilemas e características da nossa modernidade, da era da informação, das redes sociais, das redes de informação, é que elas não param, elas não desligam. Enquanto elas têm a capacidade de processamento, elas estão sempre ativas. Na terceira e última parte, aborda-se a política computacional, dando ênfase maior nos regimes democráticos e totalitários. E o desafio que as novas redes computacionais de inteligência artificial impõem aos governos, seja de qual espectro for. Se antes, na Guerra Fria, tínhamos o termo cortina de ferro, agora estamos começando a vivenciar, e preste bem atenção nisso, a cortina de silício, onde alguns agentes terão domínio sobre a inteligência artificial, enquanto outros ficarão à mercê dessa nova tecnologia. Quem sairá ganhando ou perdendo nessa história toda? A questão dos governos, seja ele democráticos, seja ele totalitários, é que eles querem ter o poder, querem ter o domínio, querem ter o controle. Na cortina de ferro era assim, debaixo da ex-União Soviética, a Europa, o leste europeu, era dominado pelo regime comunista, era opressor. Da mesma forma, o Ocidente era influenciado pelo regime democrático norte-americano. Agora, debaixo da cortina de silício, em qualquer lugar do mundo, pode-se ter uma influência de pensamentos, de ideologias que transpassam o controle dos governos. Para Yuval Harari, a própria humanidade, não um grupo específico, corre risco de colapsar caso não haja uma autorregulação dos meios de utilização da inteligência artificial. E este é um dos pontos principais do livro. Por isso que eu vou repetir para você. Para o Yuval Harari, a própria humanidade, não um grupo necessariamente específico, corre o risco de colapsar, caso não haja uma autorregulação dos meios de utilização da inteligência artificial. Depois, se eu lembrar, eu faço um paralelo com alguns filmes que tratam dessa questão. Agora, eu gostaria de destacar, eu já vou falar dessa questão dos filmes, né? Daí, por conta da inteligência artificial, de uma eventual manipulação dos algoritmos e de uma possível escalada de uma guerra que saia do convencional e vá para uma guerra, como se diria, virtual, digital, por meio de hackers e tudo mais, ou por meio de máquinas e supercomputadores tomando as decisões sobre armamentos nucleares, isso e aquilo, lembraram-se muito do filme Terminator, de James Cameron com Arnold Schwarzenegger. Ali as máquinas elas acabam se rebelando contra os seres humanos. Mas também, e eu gosto muito de fazer essa analogia, que é muito pertinente, sobre inteligência artificial, é o filme, o primeiro, Matrix. Matrix é baseado na obra Simulação e Simulacro também. E ali a gente lembra que em Matrix as máquinas acabam tomando o poder sobre a humanidade, guerreia contra a humanidade. A humanidade tenta resistir, mas não consegue vencê-las naquele momento e as máquinas dominam o mundo.
então criando uma simulação para uma humanidade escravizada, né? É interessante Matrix e também os animes Animatrix que fazem o contexto global ser melhor entendido. Aqui é só um adendo. Mas sobre o livro em si, a gente pode destacar alguns tópicos. Ele fala assim: a informação às vezes leva ao erro e não à verdade. Com isso ele quer dizer que nem toda informação é verdadeira. Por isso que tem as fake news. São informações que são disseminadas, mas elas são falsas. O poder da inteligência artificial pode superalimentar conflitos humanos, dividindo a humanidade contra si mesma. Ele cita um exemplo na Ásia, agora eu não vou lembrar a etnia, mas houve uma revolução que foi motivada pelas redes sociais. Agora, recentemente, a gente está em setembro de 2025, no Nepal. No Nepal, se você pesquisar aí rapidinho, você vai perceber que houve a queda do regime comunista motivados por uma tentativa de censura das redes sociais. E eles se organizaram, então os contra-revolucionários, os revolucionários se organizaram para derrubar o governo através das próprias redes sociais. E claro, isso faz com que os algoritmos fiquem lançando imagens desse tipo de acontecimento, fomentando com que outros países que estão em situações parecidas também tentam ou tenham o ímpeto de fazer com que esses governos autoritários sejam derrubados. Então isso é algo muito interessante. O poder da inteligência artificial pode superalimentar conflitos humanos, dividindo a humanidade contra si mesma. A cortina de silício poderia criar uma divisão não entre grupos humanos, mas entre todos os seres humanos e os nossos novos senhores de inteligência artificial. Então as máquinas de um lado, a humanidade do outro, a humanidade como seres humanos do outro lado. A história, continua o Yuval Harari, não é determinista e o futuro será moldado pelas escolhas que todos nós fizermos em anos vindouros. Se não pudermos mudar o futuro por que perder tempo discutindo sobre ele? É a pergunta que ele faz. Se a gente não pode mudar o futuro, por que perder tempo discutindo sobre ele? Toma aqui a liberdade de ler a página 53. Página 53 do livro. Nenhuma religião ou império conseguiu sobreviver por muito tempo sem uma sólida crença na existência de um Deus, de uma nação, de um código legal ou de uma moeda. Para a formação da igreja cristã, por exemplo, era importante que as pessoas relembrassem o que Jesus disse na última ceia, mas o passo fundamental foi fazê-lo acreditar que Jesus era uma divindade e não apenas um rabino inspirador. Chamou a atenção essa frase porque ele fala justamente da transmissão de conhecimento através da oralidade e que depois ficou registrado nos evangelhos sobre o discurso de Jesus na última ceia. E isso é fundamental para que se cresce nele também como Deus, e assim perpetuasse ou viesse a ocorrer o movimento que nós conhecemos hoje como um movimento cristão. O Yuval Harari também comenta sobre a mutação das redes fundamentadas no analógico, em contrapartida às redes e tomadas de decisões digitais do presente século. Enquanto que aqueles eram agentes passivos, dependendo da interação e interpretação humana para ter sucesso, como bombas e livros, estes últimos possuem autonomia do algoritmo para determinar e influenciar pensamentos e atitudes. Mais ou menos isso que a gente já vem conversando, porque justamente numa era analógica, as decisões tinham que ser tomadas, tinham que ser escritas, tinham que ser repassadas, tinham que chegar até alguma outra pessoa, e isso poderia levar semanas, dias e meses para que fossem tomadas decisões. As pessoas eram influenciadas pelos livros, muitas vezes, ou também dissuadidas pelas guerras, pelas bombas. Já na atualidade, na era da inteligência artificial, isso saiu das questões analógicas e foram para as questões digitais. O algoritmo agora é que determina e influencia pensamentos e atitudes, como a gente já conversou. A rede está sempre ligada, é um destaque que ele dá, e a gente também já comentou sobre isso. A internet, a rede social, a grande web, o grande irmão nunca desliga. Os peixes, ele fala uma analogia muito interessante aqui, os peixes vivem na água,
Os humanos numa burocracia digital, inalando e exalando dados o tempo todo. Tudo o que fazemos deixa um rastro de dados que são coletados e analisados para identificar padrões. Que a gente está inserido, a gente está no meio, vivenciando toda uma revolução tecnológica do digital. E as burocracias que antes ocupavam, por exemplo, aqui eu tenho uma biblioteca que ainda é física porque eu gosto de ler e de anotar. O espaço, papelada e tudo mais, hoje em dia estão cada vez ocupando menos espaço porque estão indo para as nuvens, a nuvem digital. E também nós acabamos, por conta disso, criando senhas, fazendo cadastros, e nós vamos deixando rastros da nossa própria atividade nessa rede de informação. Uma inteligência artificial, ela vai começar a pegar esses dados, esses padrões, analisar, e isso é um recurso valioso para determinados grupos poderosos que têm interesse em saber o comportamento humano, as atitudes humanas, e também para tentar moldar esses comportamentos e atitudes. A inteligência artificial está substituindo ações humanas que antes eram impensáveis que acontecessem, até mesmo o sacerdócio logo será substituído. Evidentemente que a gente passou por uma revolução tecnológica muito grande no século passado, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Querendo ou não, as guerras também elas são impulsionadoras de desenvolvimento tecnológico. E após a Segunda Guerra Mundial, na reconstrução do Japão, por exemplo, houve um momento da robotização. Robôs no chão de fábrica. Posterior à robotização, veio a automação. Processos automatizados, já não dependendo tanto de seres humanos. E agora, a última revolução que a gente está tendo é justamente da inteligência artificial, onde que ela já ultrapassa o chão de fábrica e vai para processos que antes eram feitos apenas por seres humanos, que dependiam do processo cognitivo humano. A inteligência artificial já está começando também a invadir esse espaço. Aqui no Brasil a gente não escuta muito, mas lá fora já tem análises de processos com inteligência artificial, análises de laudos que auxiliam os médicos já com inteligência artificial, robotização em cirurgias. Então a inteligência artificial ela vai penetrando, vai se inserindo cada vez mais em ambientes onde antes era composto só por pessoas, pela sua capacidade cognitiva. E cada vez mais a gente vai vendo essa inteligência artificial ocupando esses espaços. Ele fala que a analogia sobre o sacerdócio é até engraçado. Do sacerdócio eu sei porque ele diz que, por exemplo, a igreja cristã, católica em especial, ela tem uma série de ritos, de métodos, de liturgias que são padronizadas. Ele afirma que isso não é muito difícil hoje em dia, pela modelagem, pela aprendizagem de máquina, uma própria inteligência artificial aprender a fazer os ritos católicos. Por exemplo, as pessoas precisarão se requalificar e se reinventar não só uma vez, mas muitas vezes ou se tornarão totalmente dispensáveis. Esse é o grande desafio para o mercado de trabalho, para as pessoas que estão chegando agora e vão encontrar um ambiente muito diferente daquele no qual eu, por exemplo, vivenciei, que eu poderia escolher que profissão seguir e ela estaria ali. Hoje a pessoa começa a estudar uma faculdade e não sabe se daqui a 2, 3 anos essa faculdade ainda vai existir, se aquela profissão ainda vai existir ou já foi substituída por outra ou por uma inteligência artificial. Esse é o grande desafio. Na página 326, ele fala sobre o progressismo e conservadorismo, que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. O subtítulo é o suicídio conservador. Eu destaquei que os progressistas eles tendem a subestimar a importância das tradições e das instituições existentes e a crer que são capazes de criar estruturas sociais melhores a partir do zero. Por outro lado, os conservadores tendem a ser mais cautelosos. Sua percepção central, que teve sua formulação mais famosa nas palavras de Edmund Burke, é que a realidade social é bem mais complicada do que percebem os paladinos do progresso e que as pessoas não são muito boas em entender
o mundo e prever o futuro. Uma revolução pode parecer justa e mais do que devida, mas pode levar a crimes muito maiores do que qualquer coisa praticada pelo velho regime, como o exemplo da União Soviética. Eu quero concluir aqui com essa frase dele: os conservadores não estão comprometidos com nenhuma religião ou ideologia específica, estão comprometidos em conservar o que já está aqui e tem funcionado de modo mais ou menos razoável. Então, a defesa implícita a respeito do movimento conservador, mesmo o autor, há de se abrir aqui um parêntese, confessar sua homossexualidade. Ele entende que há princípios dentro do movimento conservador que, para além da religião e também de dogmas ou ideologias, ele é bem-vindo. No século XXI, o ativo mais importante da indústria não são as máquinas, mas a informação. Uma das lições da história é que muitas das coisas que consideramos naturais e eternas são, na verdade, de lavra humana imutáveis. Ele é bem provocador nessa questão. Ele, em certas partes do livro, ele também faz algumas críticas ao cristianismo, sendo ele judeu, e inclusive o próprio modo como os judeus também eles vivenciam sua religião. Ele faz algumas críticas, mas é óbvio que isso é natural de alguém que não conhece a fundo o texto sagrado, o texto bíblico, para poder formular alguma opinião mais concreta. Então ele se baseia, evidentemente, em alguns vieses que eu particularmente considero equivocados. Tudo que é velho hoje já foi novo um dia, a única constante da história é a mudança. Há de se concordar aqui, até o próprio Jesus falou que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, nem remendo novo em roupas velhas. Então, estamos de acordo, na verdade. Por fim, quero terminar de ler a página 401, e é a grande conclusão do livro. Para criarmos redes mais sábias, devemos abandonar tanto a noção ingênua quanto a visão populista da informação, deixar de lado nossas fantasias de infabilidade e nos engajar a sério na tarefa árdua e um tanto prosaica de construir instituições com sólidos mecanismos de autocorreção. Essa talvez seja a conclusão mais importante que este livro tem a oferecer. Repetindo o que ele propõe: construir instituições com sólidos mecanismos de autocorreção. E era isso aí, um excelente livro do Yuval Harari, Nexus. E a capa eu vou deixar para que você descubra por que tem essa capa aqui. Tem um sentido, no livro ele explica. E é bem interessante. Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua companhia. Resenha do livro Nexus. Um abraço e até a próxima.